Nós falamos sobre a escassez na infância que muitas pessoas viveram, a escassez amorosa, a escassez financeira, a escassez afetiva. Essa escassez gerou rejeições. Muitas pessoas, por causa dessas rejeições, sentiram dor por causa da ferida que a rejeição causou, e essa dor criou uma barreira. Essa barreira acessou muitas crenças limitantes que limitaram a vida da pessoa, crendo que algumas coisas não eram possíveis de ser realizadas, daquela maneira não poderia ser feita, e isso está instalado na mente da pessoa faz com que ela fique enraizada no deserto. Mas isso tudo eu expliquei há dias atrás. Só estou aqui fazendo puxando um pouquinho para que você entenda o assunto que eu vou entrar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a fonte. Pega aí o seu papel, a sua caneta para você anotar. Vamos falar sobre a fonte. Estou sem minha Bíblia aqui, mas eu falo a referência e você abre aí a sua Bíblia, você anota, tá bom? Já já eu vou te falar as referências. Existe uma fonte, pessoal. Você tem que entender isso. Existe uma fonte que não esgota. E essa fonte é Deus. É o Criador. Entenda que essa fonte não é religião. Porque essa fonte não esgota. Essa fonte é Deus. Essa fonte é o Criador. Nada tem a ver com religião. Qualquer pessoa que acessa essa fonte, ela prospera. Qualquer pessoa que acessa essa fonte aumenta a sua inteligência emocional, se torna independente dos homens, não depende de ninguém. Qualquer pessoa que acessa essa fonte vence a rejeição, que eu estava falando nas lives anteriores. Por isso é importante que você veja depois. Você que detectou que existem muitas rejeições, que são cenas, memórias gravadas de escassez que você viveu, quem acessa a fonte vence toda e qualquer rejeição. E essa fonte é Deus. Eu vou te explicar com detalhes, eu vou te falar como que você faz para acessar essa fonte. Me dá um feedback aí, você que está acompanhando, o áudio está chegando legal para vocês? Você me ouve bem? Você está vendo bem aí? Por favor, me dá aí me dá um preview aí de como está chegando para vocês aí do outro lado. Hoje a minha esposa não está aqui na mesma sala comigo, porque ela está na limpeza ali do salão principal do nosso templo. Tá ok, pessoal? Então tá bom. Vamos seguir. Então, essa fonte, ela nunca cessa. É uma fonte ilimitada. E quem acessa essa fonte prospera. Quem acessa a fonte aumenta a sua inteligência emocional. Quem acessa a fonte se torna independente. Quem acessa a fonte é livre de química, dependência química. Quem acessa a fonte é livre da necessidade de aprovação, de rejeição. Por quê? Porque essa fonte, como disse o Senhor Jesus, a mulher samaritana, essa fonte independe de religião, independe de qualquer pessoa. Depois você leia lá no livro de João, João capítulo 4. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui, peraí. João capítulo 4, quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana, uma mulher religiosa, uma mulher cheia de alienações, cheia de doutrinas, de preceitos, da maneira que ela tinha ouvido. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana. A partir do versículo 5. João capítulo 4, a partir do versículo 5. Depois você vai ler tudo aí, ó. João capítulo 4, a partir do versículo 5. Eu não vou ler agora, porque, como eu tenho falado, essa live não é uma reunião, não é uma pregação. As reuniões a gente transmite durante o horário do culto, mas é só uma referência, uma base para que você entenda. João capítulo 4, a partir do versículo 5. O que aconteceu? O Senhor Jesus, ele foi até uma fonte de água, um poço de água, estava com sede. E ali ele estava aguardando os seus discípulos que tinham ido comprar comida na cidade, e ele estava ali na fonte, esperando os discípulos retornarem. E apareceu uma mulher samaritana. Jesus era judeu, essa mulher era samaritana. E essa fonte era um poço
uma herança que Jacó deixou, né, naquela terra, e ficava mais para o lado dos samaritanos. E quando essa mulher samaritana chegou, o Senhor Jesus pediu para ela água. Falou para ela, olha, tira dessa água aí para mim, que eu estou com sede. E aí ela disse assim, como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por conta de religiosidade, por conta de muitas coisas que aconteceram. A história explica isso, mas é um assunto profundo. Os samaritanos tiveram uma história de escravidão, uma história de exílio e tantas outras coisas que acabou que eles não se davam, judeus com samaritanos. Aí o Senhor Jesus começou a quebrar todos os princípios religiosos que distanciavam ela da verdadeira fonte, que é Deus, que é o Espírito de Deus. E ela não estava conseguindo entender nada, não conseguia saber nada. Jesus falou assim, olha, quem beber da água que eu der jamais terá sede. Se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem te pede essa água, você me daria essa água e eu te daria uma água viva, uma água que jorra do seu interior, uma água que jamais ia acabar. Aí ela falou, então me dá dessa água para que eu nunca mais eu volte aqui no poço e não tenha mais sede. Quer dizer, ela não estava entendendo nada. Jesus se revela para ela. O Senhor Jesus fala sobre o deserto que ela vivia, a escassez sentimental que ela vivia, quando ele disse, chama lá o teu marido e vem aqui. E a mulher falou assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem dissestes que tu não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que está com você agora não é teu marido. Ou seja, era um caso, era uma amante de um homem. E ela ficou espantada, nossa, como que esse homem sabe da minha vida? Ninguém sabe desse caso que eu tenho. É algo oculto, é algo que só eu sei. Então, ali ela passou a perceber que verdadeiramente ele era Deus, ele sabia o que estava falando. Aí ela disse assim, Senhor, os nossos pais diziam que nós devemos buscar a Deus nos montes. Os judeus dizem que nós devemos buscar nos templos. E aí, onde que o Senhor disse que nós devemos buscar? Onde que é o lugar, então, que vamos receber essa fonte? Aí Jesus disse assim, que chegaria a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, já não importa placa, denominação, monte, templo, não importa onde. É no espírito. Em espírito e em verdade. Ter acesso a essa fonte fez com que a religiosidade, a alienação caísse por terra. E é isso que você vai entender. Eu vou falando aqui no decorrer da live, você vai entendendo melhor. A criação de Deus foi feita para dominar e para depender dele. Gênesis 1, 26 em diante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse, domina sobre tudo. Então Deus nos criou para dominar e depender dele. E o que aconteceu? Após o Éden, após a cena do Éden, que você sabe, a respeito de Adão, Eva, o fruto proibido, a serpente, o que aconteceu? Eles passaram, a criação passou a serem escravos, a serem dependentes. Dependentes de coisas, dependentes de pessoas. Os anos foram se passando e o povo chegou à escravidão lá no Egito, que é o tema principal das lives que nós estamos realizando, já falamos muito sobre isso no início. Então, o povo se tornou escravo. Por quê? O que aconteceu? Houve uma curva na humanidade. É como se fosse um U. Pensa aí na letra U. Então, Deus criou o homem para dominar e depender dele. Mas houve uma curva, uma queda. Olha só, Deus criou aqui para isso. Aí houve uma queda. E por causa dessa queda, o homem passou a ser escravizado, alienado, dependente. Tinham quadros de rejeições, de escassez. Tudo isso eu já expliquei nas lives anteriores. Eles se tornaram escravos porque perderam a essência. Então, acontece assim, é um U. É um U. Estava aqui, houve a queda, mas através do Senhor Jesus, que nos revelou a fonte, que é o Espírito Santo, ele nos levou novamente a Deus, nos ligou, liberou o acesso novamente. Esse acesso já estava liberado por Deus no início da criação, quando ele falou para o homem, você pode dominar sobre tudo. Houve a queda, mas o Senhor Jesus veio e nos abriu o caminho novamente. Nós temos o acesso novamente.
É o que ele explicou lá em João 4, a partir do versículo 5, para a mulher samaritana. Então você tem que entender uma coisa. Você só vai conseguir sair do deserto se você for guiado pelo Espírito Santo. Anota aí, grava isso aí, já deixa anotado. Já deixa anotado. Alguém pode escrever aí para mim, por favor? O pessoal que nos acompanha todo dia sabe como funciona? Escreve para que eu possa deixar fixo aqui. Ó. Anote aí, por favor. Você só sairá do deserto se for guiado pelo Espírito Santo. Anote aí, escreva aí, por gentileza. Só sai do deserto quem é guiado pelo Espírito Santo. Pronto. Resumido, vai. Só sai do deserto quem é guiado pelo Espírito Santo. Só sai do deserto quem é guiado pelo Espírito Santo. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, não tem como você sair desse deserto. Esse que a humanidade entrou por causa dessa queda, só é possível o retorno, só é possível subir novamente através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que é essa fonte que se revela dentro de cada um de nós. Ele é a fonte que não cessa. Deixa eu fixar aqui. Tá aí, ó. Ele é a fonte que não cessa. Então, como funciona uma fonte, para você entender melhor? Como funciona uma fonte? Vamos falar de uma fonte de água, só a título de alegoria, mas não fica parado no negócio da fonte de água, não, que é muito além. A fonte que eu estou falando é a fonte que criou a fonte de água. É Deus, é o Criador. É o que criou a fonte de água, mas eu vou te dar um exemplo usando a fonte de água. Como que funciona uma fonte? Enquanto ela for fonte, ou seja, enquanto estiver jorrando água sem parar, ela continua sendo fonte. Ela está jorrando água, é uma fonte. Agora, se criarem ali uma barreira, se criarem ali uma barragem, é uma fonte, mas se criarem uma barragem para impedir, o que acontece? A água volta. Ela para de jorrar. Ela para de ser fonte. Eu me lembro que aqui onde nós estamos, foi exatamente o lugar onde eu cresci, dos meus 8 para 9 anos de idade, até os 14, quando eu comecei a fazer obras de Deus. Eu me lembro que no início tinha uma fonte aqui. O nome é Jardim Fontales, pra você ter uma ideia. Jardim Fontales. Tinha uma fonte aqui, uma fonte de água. A minha família, os meus vizinhos, aqui não tinha água encanada. E todos os dias, por volta de 4h30, 5 da manhã, eu me lembro que os meus pais acordavam e chamavam a gente, meus irmãos, todos que moravam, e cada um ia com um balde, com uma panelinha. Eu me lembro que eu era novinho, não conseguia carregar um balde grande. Eu ia com uma panelinha, todo mundo ia até a fonte para encher de água, já cedinho pela manhã, para poder abastecer a nossa caixa d'água, os nossos reservatórios de água. O que acontece? Hoje essa fonte não existe mais. Por que essa fonte não existe mais? Porque Deus parou de liberar a água? Não. Aí já não tem mais nada a ver com Deus. Deus criou a fonte, estava lá. Mas foram os moradores que, com o passar do tempo, transformaram essa fonte em esgoto. O lugar onde corria a água se tornou córrego de esgoto. Começaram a canalizar muito esgoto ali. Jogaram terra por cima, foram construindo casas, abrindo ruas. Enfim, aí veio aí a obra do homem, né? A criação do homem. Passou a Sabesp aqui, encanou a água, o esgoto, tudo. Enfim, então não há mais a necessidade, a fonte parou. Entenda isso. É importante você entender isso para que você saiba como que você vai acessar a fonte. Para você que está entrando agora, nós estamos em uma jornada de 40 dias saindo do deserto. E o tema de hoje é a fonte. Por quê? Só sai do deserto quem acessa a fonte. Só sai do deserto quem é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é essa fonte. É ilimitada. Como funciona a fonte? Enquanto for fonte, ela jorra água. Se criar uma barragem, a água volta. Se as pessoas isolarem ali e tentar criar um reservatório com aquela água, o que acontece? Aquela água vai evaporar. Se aquela água ficar parada ali muito tempo, vem uma nuvem e puxa aquela água, suga aquela água e vai levar em outro lugar, vai chover em outro lugar, vai chover no sertão, vai para outro lugar. Então, fonte é isso aí. Entenda o princípio de fonte, para que você saiba onde eu estou querendo chegar. Fonte
ela tem que jorrar. Se parar, a água volta ou evapora e vai para outro lugar. Quando você vê uma pessoa que tem muitas ideias, quando você vê uma pessoa desenvolta em tudo, quando você vê uma pessoa que ela é resolvida, sabe? Aquela pessoa para frente, o que acontece? É porque aquela pessoa é uma fonte, ela achou a fonte. Ela entendeu o princípio. Essa fonte é a sabedoria. É a sabedoria que criou o céu, é a sabedoria que criou a terra, é a sabedoria que criou o mar. Essa fonte é Deus. Essa fonte é a sabedoria que fez tudo o que há nesse mundo. O exemplo que eu estou usando aqui para você de fonte, de água, é só para você ter uma ideia de como é. Mas não é a fonte de água. Ela foi criada por Deus. Grave bem, a fonte é Deus. Muito bem. Aí você pergunta assim, então como que eu faço para acessar essa fonte? Como a mulher samaritana perguntou para Jesus, né? Como eu faço para acessar a fonte? Anota aí, você que está acompanhando e gosta de anotar. Primeiro, você vai ter que abandonar o seu raciocínio humano e passar a dar atenção aos pensamentos que vêm de Deus, que vêm da fonte. Você vai ter que abandonar o raciocínio humano, a lógica humana, e você vai ter que dar atenção aos pensamentos que vêm de Deus. O raciocínio humano, a lógica humana, a sabedoria humana é limitada. Você vê, isso você não aprende na escola, isso você não aprende na faculdade. A sabedoria humana, ela tem os seus limites. Então, para que você tenha acesso à fonte, você vai ter que descer, você vai ter que abandonar esse raciocínio humano, essas lógicas humanas, as rejeições, as crenças que você instalou até hoje, assuntos que nós já falamos nas outras lives, e você vai ter que passar a dar atenção aos pensamentos que vêm de Deus. O que estava acontecendo com a mulher samaritana? Ela tinha raciocínio humano, raciocínio lógico. Jesus é judeu, eu sou samaritano. Os judeus não se dão com os samaritanos. A gente não se fala, a gente não se conversa, nós não temos nada a ver isso um com o outro. O que é isso? Raciocínio humano. Aí o Senhor Jesus veio, ele é a fonte, ela teve acesso à fonte, explicou para ela e ela entendeu que isso não tem nada a ver com cor, com raça, com placa de igreja, com religiosidade. Não tem nada a ver. Essa fonte hoje, ela jorra dentro da pessoa e onde ela acessar. Muito bem. Para você acessar essa fonte, você precisa seguir uma ordem, que eu vou te explicar aí. Primeiro, segundo e terceiro. Entenda aí o acesso à fonte. Como que funciona? Para você acessar a fonte, podia até ter preparado aqui um gráfico para você ver, mas hoje também foi um dia muito corrido para a gente. Primeiro, vamos colocar assim, 3. Entenda como funciona o acesso à fonte. Primeiro é a fonte, segundo é você e terceiro as pessoas. Anote aí para mim, por favor. Estou falando como acessar a fonte. Primeiro, eu vou escrever aqui de uma forma que vocês entendam. Espera aí. Primeiro é a fonte. Não vai dar para colocar na outra linha, né? Mas eu vou tentar melhorar aqui. Primeiro é a fonte. Segundo, você. E terceiro, as pessoas. É isso aí. É isso aí. Deixa eu fixar aqui. Tá aí embaixo aí. Como acessar a fonte? Primeiro você. Perdoa. Primeiro a fonte. Segundo você, terceiro as pessoas. Tem que seguir essa sequência aqui, esse posicionamento. Quem tem que estar em primeiro? A fonte. Quem que é a fonte? Deus. Escreve aí do ladinho, Deus. Fonte, Deus. Então, primeiro Deus, que ele é a fonte, depois você e depois os outros, depois as pessoas. Anote essa sequência, por quê? Você não pode inverter isso. Se você inverter essa ordem, você vai se tornar escravo.
de coisas e pessoas. Por exemplo, vamos inverter a ordem. Vamos lá. Primeiro é Deus, não tem como ninguém mexer nisso. Ninguém consegue tirar Deus do primeiro lugar. Alguém consegue tirar? Satanás tentou, foi expulso de lá. Você não vai conseguir tirar Deus de primeiro lugar. Você pode até tentar ignorar, dizer que é ateu, dizer que não crê, mas ele vai continuar sendo Deus. Primeiro é Deus. Depois, você. Segundo, você. Terceiro, as pessoas, os outros. Vamos inverter a ordem aqui, ó. Primeiro Deus, depois as pessoas e por último você. Se você inverter a ordem, você não consegue acessar a fonte. Meu Deus, será que você está conseguindo entender isso? É sério, pessoal. É sério, eu fico aqui preocupado. Não é que, pelo amor de Deus, não estou chamando ninguém de desinteligente, não, mas é que o assunto é complexo. Eu tenho acesso à palavra de Deus, à igreja, desde os meus 11 anos. Com 12 anos eu me batizei nas águas. Com 14 anos eu comecei a fazer a obra de Deus. Mas eu vim acessar a fonte, de fato e de verdade, faz pouco tempo. Honestamente, eu falo isso para você. Não tem muito tempo, não tem muitos anos. São 20 e poucos anos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, passando informações. Mas o acesso à fonte, eu vim ter tem poucos anos. É sério. Eu estou falando para você, é sério. A coisa é muito complexa. Primeiro é a fonte. Segundo você, depois as pessoas. Se você inverter aqui, ó, se você inverter e colocar Deus é o primeiro e as pessoas depois e você por último, o que acontece? Você vai se tornar escravo das pessoas. Você não vai ter acesso à fonte. Você não vai conseguir chegar até a fonte. Porque entre você e a fonte tem pessoas, tem coisas. Todas as vezes que a pessoa inverte essa sequência, ela se torna escrava. Ela se torna alienada. O que acontece? Estou doido para escrever aqui para vocês entenderem bem. Mas eu vou falando aí, vocês vão entendendo. Vamos lá. Primeiro Deus. Segundo você, mas se você colocar outra coisa no segundo lugar e deixar você por terceiro, você vai se tornar escravo disso aqui. Por exemplo, vou dar nomes. Religião. Primeiro é Deus. Se depois você colocar religião e não você, a religião, a religiosidade vai estar te impedindo de chegar até Deus. Quando eu falo religião, tem muita gente que acha que eu estou falando mal de igreja. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu sirvo aqui em uma igreja, eu tenho um templo aqui. Pela misericórdia de Deus, eu estou à frente de um templo. Eu não sou contra a igreja. Não é isso, não. Mas eu sou contra a religiosidade. Religiosidade. Porque se você for no dicionário, você vai ver que religião significa religar as pessoas a Deus. Mas, infelizmente, o que aconteceu ao longo dos anos? Isso foi corrompido. E muitos líderes, muitos segmentos usam a religiosidade não para religar a pessoa a Deus, mas para alienar. As pessoas acham que só pode chegar até Deus, que é a fonte, se fizer certas coisas que eles falam, e não é bem assim. Jesus liberou o caminho, ó, você pode ir direto. Coloque essas coisas abaixo. Coisas, pessoas, religiosidade, tudo está abaixo. É você que tem que estar aqui ligado com Deus. A mulher samaritana falou, mas Senhor, os nossos pais disseram que temos que buscar Deus no monte, adorar só no monte. Os judeus falam que é nos templos. E tu? E Jesus falou, não, é no espírito, é em verdade, a igreja somos nós. A Ieda está falando aqui, deixa eu ver o que ela falou aqui. Muitas pessoas saem da presença de Deus ou se frustram porque primeiro seus líderes, depois a obra, que acaba não ser por fé e sim por alienação, e ficam cegos e não vê o potencial que tem. É verdade, Ieda. É verdade. Muitas. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu vou arrumar um problema falando isso aqui, mas eu tenho que falar. Se você quiser ouvir, fica aí. Senão você vai se chocar, você vai ficar chateado. Você que sabe. Se vira com o que eu vou te falar aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos segmentos, e que as pessoas colocam esses segmentos acima delas, alienam as pessoas em nome da fé. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem uma senhora que está vindo aqui no Templo da Salvação. A comunidade aqui é uma comunidade humilde, uma comunidade carente. Tem muitas pessoas que já estão estabilizadas na vida, mas nós temos alguns lugares assim que são mais difíceis, são
certas ocupações, pessoas que ocuparam as terras, se apropriaram das terras, construíram os seus barracos, estão desempregadas, sem instrução, enfim. Tem muita gente assim aqui. E eu recebi essas pessoas aqui nos últimos dias, ajudamos com cesta básica, e muitas delas permaneceram. Em uma das reuniões que eu fiz acerca de prosperidade, eu ensinei às pessoas aquilo que Jesus ensinou lá em Lucas 25, se não me engano. Dá licença, pessoal. Lá em Lucas 25, se não me engano, na parábola dos talentos. E eu ensinei às pessoas, olha, o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 enterrou, Deus não se agradou disso, tal. Eu já falei isso aqui outro dia também. O que você tem que fazer? Vai multiplicar. Está na sua mão, você tem que multiplicar. Pastor, mas eu sou como aquele que recebeu 1, que não sabia como multiplicar. O que Jesus ensinou para aquele? Jesus disse, você deveria pelo menos ter entregue o meu talento aos banqueiros, e aí eu ia receber com juros. Aí o que eu falei para as pessoas? Você que não sabe fazer, então você tem que aprender com quem sabe. Jesus falou, vai lá, aprende com os banqueiros. Você não sabe fazer, vai na internet, dá um Google aí, pesquisa como você vai fazer, vai à luta, vai vender e tal. Aí agora, domingo passado, uma senhora veio e falou assim, pastor, o senhor me desculpa, eu não estou vindo muito à igreja com frequência, eu estou vindo só aos domingos, por quê? Porque eu estou trabalhando. Lembra que eu estava desempregada? Aí eu falei, lembro. Então, lembra que eu estava desempregada? E eu vim aqui, o senhor falou lá sobre a parábola dos talentos, que a gente que não sabe tem que aprender com quem sabe, não pode aceitar ficar nessa situação e tal. Falei, lembro. Ela falou, então, eu fui lá na internet, eu pesquisei como fazer bolo de pote, eu estou fazendo bolo de pote, eu estou saindo para vender todo dia. Olha, isso aí me quebrou todinho. Me quebrou todinho. Eu fui lá na internet, eu pesquisei uma pessoa da comunidade, uma pessoa que vive em uma ocupação, uma pessoa que não tem condição, não tem instrução, ouviu uma palavra, entendeu o princípio, foi lá na internet, pesquisou, está fazendo bolo de pote, falou, todo dia eu vendo 5, vendo 10, mas, pastor, é difícil, eu tenho que ficar trabalhando o dia inteiro e às vezes passo o dia, não dá tempo de vir, porque eu tenho que correr, fazer um pouco mais, mas pelo menos aos domingos eu vou vir e tal. Quer dizer, ela ainda está começando na fé. Vai chegar uma hora que ela vai entender que tempo é prioridade, aí ela vai priorizar, vai reservar 1h30, mesmo durante as vendas, para passar aqui e assistir uma reunião, mas eu deixei ela livre. Se a minha intenção fosse ter gente na igreja, sabe o que eu ia falar para ela? Não, a senhora está errada. Não pode ficar vendendo todo dia e deixando de vir para a reunião. Não. Quebrou a corrente, Deus não vai te abençoar. Como assim? Poxa, está começando na fé, está engatinhando, está aprendendo os princípios, vai ter acesso à fonte logo, aí vai conseguir priorizar, vai entender que mesmo durante o dia pode vir com os potinhos dela, deixar na cadeirinha, assistir a reunião, que é 50 minutos, 1 hora, depois continuar vendendo. Mas não sou eu que vou colocar esse peso nela. Então, quando a pessoa inverte os papéis e não tem acesso direto à fonte, ela não consegue desenvolver. Ela continua presa, alienada. Para você ter uma ideia mais clara, por exemplo, se o seu filho ele é o primeiro, você vai sofrer. Então, entenda aí a sequência. Ó. A fonte, que é Deus, depois você, depois as pessoas e outras coisas. Se o seu filho está aqui, ó, ele que é o primeiro Deus, depois o seu filho, depois você vai sofrer. Sabe por quê? Porque ele vai casar, ele vai viajar, ele vai partir. E você vai sofrer. Porque você não está ligado à fonte. Nós tivemos uma perda aqui na quinta-feira. Algumas pessoas que nos acompanham sempre sabem. Nós tivemos uma perda, meu irmão. A dor ainda vem às vezes, a gente vai ressignificando. Mas como que eu consigo ressignificar essa dor? Porque eu tenho acesso à fonte. Ele não estava acima. Deus, eu, depois ele. Ele se foi, ainda continua eu e Deus. A fonte vai derramar aqui, vai me preencher. Vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer ressignificação, entender que ele está em um lugar melhor, enfim, e aí vai. Se o seu marido está aqui, ó, e depois você, ó, Deus, seu marido, você
Seu marido foi embora, se ele morrer, se ele te trair, se ele te abandonar, desculpa, não estou jogando praga em ninguém não, mas o ser humano é terrível. O que vai acontecer? Vai gerar a síndrome do ninho vazio. Você vai olhar para sua casa, você vai se sentir vazio, meu marido foi embora, me deixou, me abandonou, eu quero morrer. Por quê? Porque você não acessou a fonte. A fonte nunca esgota, pessoal. Pessoas esgotam. Anota aí. A fonte nunca esgota. Pessoas esgotam. Grava aí, escreve aí. Fonte nunca esgota. A fonte é Deus. Pessoas esgotam. Coisas esgotam. E se você tiver essas coisas como a sua fonte vai esgotar. Nós temos falado nos últimos dias sobre a rejeição, a escassez que gerou a rejeição, que causou ali uma ferida, que criou uma dor. Por que as pessoas se sentem rejeitadas? Por que muitas pessoas sofrem a dor da rejeição? Porque inverteram a posição, o posicionamento aqui do acesso à fonte. Sabe por que elas se sentem rejeitadas? Porque primeiro Deus, depois você e depois as pessoas. Agora você inverte os papéis e coloca as pessoas acima de você, o que acontece? Você vai sentir rejeição. Porque se essas pessoas não derramarem em você, não der o que você precisa, você vai se sentir rejeitado. Inverte os papéis aí. Deixa eu pegar uma coisa colorida aqui, vai ficar melhor de você entender. Vai. Vamos lá. Ó. Deus, aqui o meu dedo, você e as pessoas. Vou desativar os comentários aqui, só um minutinho, para você enxergar melhor. Ó. Deus, você e as pessoas. Correto? Aqui, ó. Por que muita gente se sente rejeitada? Porque faz isso aqui, ó. Ela inverte os papéis, ó. Deus, as pessoas, depois você. Você depende das pessoas, você precisa que elas façam por você, que elas derramem em você. E aí houve escassez, você não teve amor, você não teve compreensão, você não teve condição financeira. Aí você sofreu isso aqui, a rejeição. Se você colocar as coisas no devido lugar, que é assim, ó. Deus, você, depois as pessoas. Deus, você, depois das pessoas, você nunca vai sofrer rejeição. Sabe por quê? Anota aí, sério, anota aí. Quem está em cima, nunca vai se sentir rejeitado por quem está por baixo. Não tem como quem está embaixo rejeitar o que está em cima. Você está por cima. Depois vêm as pessoas. Você entendeu? Deus, depois você, depois as pessoas. Quem está em cima nunca vai se sentir rejeitado por quem está embaixo. O dia que você descobrir isso, que você tem acesso à fonte, você pode ir direto a Deus, uma fonte limitada, o que qualquer pessoa que está abaixo aqui ou deixar de fazer por você não vai importar, você tem Deus que está acima. Você não vai se preocupar com a opinião dos outros, você não vai ter necessidade de aprovação. Se alguém quiser cortar o seu caminho a Deus, se doutrina, religiosidade ou qualquer outra coisa quiser te impedir, nada vai impedir. Quem está em cima nunca sofre rejeição, porque quem está por baixo não tem como. Não tem como, é isso aí. É isso que você tem que entender. Essa ordem não pode ser invertida para que você tenha sempre acesso à fonte. Vamos lá, continuando. Ativar aqui os comentários. Eu possa ver você que está interagindo aí com a gente. O que acontece? Se você for direto na fonte, você vai passar a acertar. Você não vai mais errar na vida. Se você for direto na fonte, você vai ser uma pessoa mais piedosa, você vai ser uma pessoa mais generosa, você vai ser uma pessoa mais quebrantada, você vai ser uma pessoa fiel. Se você for direto à fonte, tudo isso vai aumentar na sua vida. Aí você diz assim, mas como acessar a fonte? Eu ainda não entendi muito bem como que eu faço para acessar essa fonte. Ela está dentro de você. João, capítulo 4, a partir do versículo 5. João 4,14, olha só. João 4,14, espera aí. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Como que eu vou acessar a fonte? Você vai beber da água que Jesus está te dando, e se você beber dessa água, está escrito, se fará nele uma fonte. Em você. Em você vai ter uma fonte.
Poxa, isso aqui é muito glorioso, isso aqui é muito forte isso. Em você vai ter uma fonte, você vai ser uma fonte a jorrar. Você não vai mais sentir rejeição, você não vai mais sofrer. Sabe por que tem muita gente sofrendo com depressão? Sabe por que tem muita gente ferida? Sabe por que tem muita gente rejeitada? Sabe por que de tudo isso? Porque essas pessoas ainda não tiveram acesso à fonte para lavar o seu interior. Ó, a Ieda está falando uma coisa aqui que é muito interessante. Eu vou falar sobre isso. Lembrando que a regra é clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Entenda isso que eu vou te falar. Talvez você fale assim: poxa, que pastor egoísta, como assim? Como que eu não vou pensar nas pessoas? Como que eu vou estar nessa posição aqui, ó? Como pode eu dizer que quem está por cima não é rejeitado por quem está por baixo? Poxa, que negócio é esse? Eu tenho que amar o próximo. Sabe o que é amor ao próximo? Você nunca mais vai esquecer isso. Ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui. Amar ao próximo é isso aqui. Ó. Você quer transbordar na vida de alguém? Ó, você quer ter amor ao próximo? Vamos lá. Amor ao próximo é isso aqui. Ó. Deus te deu isso aqui. Correto? Isso aqui. Ó. Deus te deu isso aqui. Sabe o que é amar ao próximo? É você pegar aquilo que Deus te der a mais e fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Você bebeu da fonte, ó, você se tornou isso aqui, ó. Deus te deu isso aqui, ó, certo? Ah, mas eu tenho amor ao próximo. Tá bom, você teve acesso à fonte, Deus fez isso aqui por você. Só que como você tem acesso à fonte, e você quer ajudar o próximo, então Deus vai te dar mais. Você pega o que Deus te deu mais, você faz isso aqui, ó. Deixa fluir, ó. Para o próximo. É uma fonte. Você entendeu? Deixa fluir. Deus te deu, você transborda na vida da pessoa. Agora tem gente que se engana, que acha que aquilo que Deus deu para ela, ó, Deus deu, você é a fonte, aí Deus te deu, aí você pega e não se preocupa mais com você, pega o que você tem e você dá, e você vai ficar sem. Você tem que aprender a transbordar na vida das pessoas. É a lei do transbordo. Outro dia eu falo mais sobre isso. Você vai transbordar na vida das pessoas. Isso é amor ao próximo. Você vai deixar o rio fluir. Voltando aqui, deixa eu falar uma coisa. Sabe por que existe muita gente depressiva, ferida, magoada? Porque essa pessoa, ela ainda não foi na fonte. É a fonte que lava. A fonte lava o interior. Seu interior ainda está ferido porque não foi lavado. Você ainda tem a depressão aí nas suas memórias, nos seus quadros de rejeições, porque ainda não foi lavado por essa fonte. É por isso que você tem que ter acesso a essa fonte. Você tem que ter acesso a essa fonte para você parar de depender dos outros, de conselho dos outros. Tem muita gente, pessoal, que é sincera de coração em relação a Deus. Isso aqui que eu vou falar é muito polêmico, mas eu vou te falar. Tem muita gente que tem um coração sincero em relação a Deus, mas é falsa com Deus. Que é isso? Sério. Segura que é pesado isso aí que eu vou falar. Hein? Essa doeu em mim. Quando eu tive acesso à fonte, essa doeu em mim. Tem muita gente que tem um coração sincero em relação a Deus. Eu tive um coração sincero em relação a Deus, mas eu era falso. Tem muita gente que tem um coração sincero em relação a Deus, mas é falso. Que é isso, pastor? Por que isso? Porque sabe que não é dessa forma, mas continua fazendo. Ela sabe que não é dessa forma, mas continua indo. Ela sabe que não é dessa forma que se faz, não é dessa forma que se busca a Deus, não é dessa forma que se acessa a fonte, não é dessa forma que se reverencia a Deus, não é dessa forma que obedece a Deus, mas continua fazendo. Tem até um coração sincero, mas é falso. Desculpa, estou falando a verdade para você. É pesada, mas liberta. Aí ela diz assim, mas eu continuo fazendo dessa forma, eu continuo indo, porque é o único jeito que eu aprendi, é o único jeito que eu sei. Poxa, se é o único jeito que você sabe e não funciona, você tem que se revoltar e parar tudo. E acessar a fonte, para que você possa descobrir a maneira certa. Tem muita gente, eu atendo muita gente religiosa, que sabe que a idolatria não vai levar ela a Deus, mas é a forma que ela aprendeu. E ela não abandona aquelas bolinhas,
Ela acha que para falar com Deus tem que contar bolinha. Você sabe o que eu estou falando, né? Eu nem posso ficar falando muito disso, porque outro dia eu fiquei falando mais assim, abrindo os olhos das pessoas, derrubaram o meu Facebook lá. Não sei quem, né? Sei lá, deixa para lá. Mas você tem um coração sincero em relação a Deus, só que você sabe que não é dessa forma e continua indo, continua fazendo. Ah, porque é o único jeito que eu aprendi. Para tudo, se revolta. Deus vai se revelar para você. Você vai ter acesso à fonte. Ela é ilimitada. Ela não para de jorrar. Para concluir aqui, pessoal, chegar ao final, entenda uma coisa. Um princípio para que essa fonte ela venha jorrar em você. Você tem que entender uma coisa. A fonte só jorra se você der. Você precisa dar, você precisa deixar fluir, você precisa deixar a coisa transbordar, a coisa ir. Eu expliquei para vocês a fonte que tinha aqui no bairro. Se você fazer a fonte parar, a água volta. Se você criar uma barragem, deixa eu criar uma barreira aqui para ficar água, ela vai evaporar. Você tem que entender o seguinte, a fonte, ela precisa fluir, é preciso dar para receber, caso contrário ela seca. Então, se eu dou, o que acontece? A fonte que é Deus vai fazer jorrar muito mais em mim, para que eu possa transbordar. É o exemplo que eu dei para você aqui, ó. A fonte te deu, mas ela sabe que aquilo que ela te dá a mais, você transborda. Então o que ele vai fazer? Vai sempre dar mais. Vai sempre dar mais. Do seu interior fluirão rios de água viva. Anote aí, é melhor dar do que receber. Entenda isso que eu estou falando para você. O que acontece? Por que tem muita gente que ela ainda não conseguiu se lavar? Por que tem muita gente que ainda carrega ferida dentro do seu coração, carrega mágoa, rejeições? Porque ela ainda não deixou ir, não deixou fluir. Ela não deixou aquilo que Deus está dando para ela transbordar. Gente, olha, é sério que eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu tinha até mais coisas aqui preparadas, mas eu vou deixar para outro dia. Eu vou encerrar aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes eu lavei a caixa d'água da minha casa, da casa da minha mãe. Minha mãe está aí, eu não sei se ela lembra, mas às vezes a gente tinha que lavar a caixa d'água. A gente deixava esvaziar, a princípio, às vezes chegava água com um pouco de barro, tal. Enfim, já falei para vocês a história do bairro aqui. Então, o que tinha que acontecer? Às vezes o barro assentava no fundo da caixa d'água e aí a minha mãe falava, hoje é o fulano que vai lavar a caixa d'água dos meus irmãos. Tá bom, aí esvaziava a caixa, tal, amarrava a boia para não descer mais água, aquela coisa toda. O que eu fazia? Eu entrava na caixa d'água, jogava um pouquinho de água ali, aí esfregava ali, lavava o fundo da caixa d'água, tirava aqui aquele pó, aquele barro que ficou ali, e aí tinha que jogar mais água, tirar toda aquela água, jogar fora, jogar água limpa, jogar água suja fora, tal, passa pano, torce o pano dentro do balde, joga fora, joga água limpa, para ficar limpinho. Enquanto não fizesse isso, a caixa não ia ficar limpa. Entenda uma coisa, enquanto você não deixar transbordar o que está dentro de você, essa sujeira que ficou aí no fundinho nunca vai ser limpa. A água tem que correr, você tem que deixar fluir. Deus está te dando, você está recebendo palavra, você está recebendo ensinamento, mas talvez só está em você, ainda tem muita sujeira lá embaixo. O que você tem que fazer? Você vai ter que transbordar tudo que está dentro de você. Você vai entregar para alguém, você vai falar para as pessoas o que você está aprendendo, o que você está vivendo, para que lá no fundinho, quando você pensar, pastor, mas aí eu vou secar, eu vou esvaziar. Não vai esvaziar, não. Lá no fundinho, quando tiver só aquelas coisas que ainda te machucam, as suas crenças limitantes, Deus vai mandar mais água e vai lavar, vai limpar tudo aquilo ali e vai te encher novamente. Acredite no que eu estou falando para você. É sério. Transborda. Deixa fluir tudo que está dentro de você. Você vai ajudar alguém, você vai falar para alguém do que você está aprendendo. Você vai transbordar tudo que você recebeu. Deus vai enviar mais, você vai assistir mais lives, você vai ler a palavra, você vai buscar e você vai ser cheio novamente. Aí você vai transbordar de novo. Pastor, como que eu faço isso? Você vai pegar o seu celular. Anote o exercício de hoje e eu vou querer ver você fazer. Você vai pegar o seu celular. Você vai gravar um vídeo no stories do seu celular.
Você vai gravar um vídeo no status do seu celular. Pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso na vida. Que vergonha. Faz. Você vai ser liberto dessa vergonha. Você vai pegar o teu celular, ó, presta atenção, você vai pegar o teu celular, você vai no stories do seu Instagram, você vai clicar aí no botãozinho do meio, aprende com o familiar, com alguém, lembra da parábola dos talentos, aprende com quem sabe se você não sabe. Aperta o botãozinho do meio e grava o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Quero gravar esse vídeo para você que é meu amigo, você que me acompanha aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, sei lá onde você vai fazer isso. Você vai gravar um vídeo, você vai falar, eu quero dizer para você que sofre, você que passa por algum problema, você que está enfrentando um deserto na sua vida. Eu estou participando de uma live todos os dias, 9h04, com um pastor, e Deus ele tem falado coisas gloriosas. Aí você vai falar, você vai deixar fluir. Deixa fluir tudo que está dentro de você. Um videozinho rápido, de 1 minuto, de 2 minutos, e taca aí na rede social. Alguém diz assim, postei e saí correndo. Não tem problema, posta e sai correndo. Pega lá o celular, quando acabar aqui você já vai fazer isso. Pega o celular, grava. Olá pessoal, tudo bom? Meus amigos, meus familiares, eu estou gravando esse vídeo para dizer para você que está enfrentando um deserto na sua vida, você que está passando por alguma situação difícil, eu estou acompanhando algumas lives todos os dias, 9h04. Se você quiser saber sobre isso, entre em contato comigo, tem me ajudado, tem me abençoado, abriu a minha visão, eu aprendi a investir, eu aprendi a prosperar, eu aprendi sobre reserva, eu aprendi a me libertar da religiosidade, enfim. Pega um papel aí e você de repente anota alguns temas principais que você queira falar. Transborda na vida de alguém. Faz isso, eu quero ver. Faz isso, eu vou ver na sua rede social, você me marca. Talvez você não sabe como marcar, pergunta para alguém como faz. É fácil, é só você clicar, vai lá em escrever no status, e aí você coloca @PR_Anderson_Guerra, vai aparecer minha fotinho, você clica, eu vou ser marcado, vai me avisar, eu posso repostar no meu Instagram. Grava um vídeo, se você não pode colocar no status, no stories, grava um vídeo e manda no particular para um amigo seu, para uma amiga sua, no WhatsApp. Tudo bem, fulana? Grava um áudio. Oi, fulana, boa noite. Eu não sei como que você está, qual é a situação que você está vivendo, como está a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus é grande, Deus é muito bom. Eu tenho participado de umas lives, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou saindo do deserto, eu quero te chamar para sair comigo. Gente, transborda na vida de alguém. Se você fizer isso, a fonte vai ver, a fonte que é Deus vai ver que você se tornou uma fonte. Do seu interior vai fluir rios de água viva. Deus vai te dar mais e você vai transbordar. Você vai passar a fluir e você vai ser fonte na vida das pessoas. É isso que eu tinha para falar para você hoje. Siga a ordem. Deus é a fonte, você depois as pessoas. Você está sendo cheio? Derrama, transborda na vida dessas pessoas. Inverte os papéis se tem alguém que está acima de você ou alguma coisa que está te limitando, que está deixando você se sentir rejeitado, rejeitada. Inverte os papéis. Você que tem que estar aqui, ó, acima de você só Deus. Se conecta com a fonte. Busque a Deus. E já deu tudo certo. Amanhã, às 8h da manhã, eu vou ter o culto aqui no